Teve uma época que eu gostava muito de tratar a síndrome do pânico. E quando a Uhum. gente pegava assim para tratar a síndrome do pânico, era interessantíssimo. A gente via que as pessoas que tinham as crises maiores estavam sem atividade sexual. Então, uma das recomendações era vá praticar. Então, por exemplo, Uhum. nas mulheres, a gente conseguia, interessante, uma resposta muito significativa no tratamento de forma rápida quando a pessoa tinha pelo menos uma ou duas na semana. Porque é uma forma de relaxar, é uma descarga de tensão, é uma descarga de ansiedade. Então, é nem tanto importante para o relacionamento, para a saúde do relacionamento, quanto para a saúde geral da pessoa. Só que Sim. normalmente as pessoas não veem como isso. Né? Veem como algo que precisa, algo para só dar uma aliviada, e é isso. Né? E o Uhum. sexo é importantíssimo. É o que vai unir o casal, né? É a cerejinha do É. bolo ali. Ele tem toda a questão hormonal, né? Os hormônios todos que ele libera, principalmente a ocitocina, que é responsável pelo vínculo do casal. É Exato. um hormônio absolutamente importante dentro do relacionamento. E também tem a questão da energia, né? Que eu sempre falo. Quando a gente tem um sentimento, seja raiva, alegria, tristeza, o que for, esse sentimento ele é uma energia. E a gente libera essa energia no nosso organismo e se ela não for gasta, ela vai ficar lá. E ela vai ficar lá até se transformar em outra coisa. Então toda a energia tem que ser gasta. Tu vai gastar como? Tu vai gastar tendo uma relação sexual, fazendo uma atividade física, de alguma coisa assim, de forma realmente física, é uma energia literalmente, né? As emoções elas liberam isso no nosso corpo, essa necessidade de agir. E a relação sexual é uma parte importante disso também. Exato. É aí a gente pode diferenciar, na verdade, desejo de libido. As pessoas confundem, né? Achando que libido é a mesma coisa que desejo. Uhum. Desejo é a tua vontade de fazer alguma coisa. Desejo é a tua vontade de comer um pedaço de carne, né? De ter a prática. Mas a libido é a energia por trás disso tudo. É a energia que move o sexual. E às vezes a pessoa que não tem o sexual, ela vai botar onde? Ela vai botar no profissional, ela vai botar em outras coisas. Até quando o relacionamento não vai bem, o sexual do relacionamento não vai bem, a pessoa deixa de priorizar. Para que eu vou gastar energia no sexual? Já que a coisa não vai bem, então eu pego e me desenvolvo profissionalmente, me desenvolvo nos estudos, ou até em outras questões que a pessoa goste. Então ela pode muito bem se satisfazer. Por exemplo, os homens em época que estão ganhando muita grana, o cara às vezes fica sem desejo sexual. Mas por quê? Porque ele está se satisfazendo vendo a empresa ir para frente, vendo a coisa andar, vendo. Então é uma Uhum. forma de satisfação até mesmo sexual. Não necessariamente precisa ser na cama. E até aí abre possibilidades, né? Às vezes o casal pensa que o ato sexual é um ato penetrativo. Às vezes vai ser só a Uhum. intimidade dos dois no sofá, se acariciando, de brincando. Às vezes vai ser uma relação sexual onde não vai chegar aos finalmente, né? Porque às vezes um tem um tempo maior, outro tem um tempo menor. Então, assim, o que é sexo para esse casal? Como é que eles podem se satisfazer? Né? Como vai dar certo? Mas é muito particular de cada um. É que sexualidade não é só sexo. Não é só Sexualidade não é sexo. só Não é só penetração. prática, né? Não é Uhum. só uma prática mecânica. Onde a gente aprende que é através de vídeos, de pornografia e outros meios. Uhum. Algo que eu percebo também nos meus atendimentos é que geralmente quando há um problema de sexual dentro do relacionamento, na maioria das vezes, a pessoa que mais consegue alterar o cenário é a mulher. Porque o homem ele tende a se permitir um pouco mais do que a mulher. Ele gosta do desafio, da novidade, e a mulher ela já é mais resguardada um pouco, né? E daí a gente entra naquela história que é velha, mas que muitas mulheres ainda vivem isso, que é a ideia de que muitas mulheres ainda não tiveram orgasmos. Mulheres casadas, com filhos, que não viveram isso, que não sabem o que é isso e que não conseguem vivenciar isso. E daí o que elas dizem? Sexo não é tão bom assim, sexo não é tudo isso, eu não gosto de sexo, ou se não tiver, pra mim não tem diferença. Por que elas dizem isso? Porque elas não conseguiram vivenciar a relação sexual como ela é de fato.
Não conseguiram viver Claramente. esse prazer pleno da relação sexual. E às vezes porque a pessoa não se desenvolveu, às vezes até mesmo porque está num relacionamento onde os dois são até um pouco incompatíveis. Claro que, por mais que o relacionamento sexual não seja mil maravilhas, dá para desenvolver. Até a terapia sexual está aí para isso. É muito Uhum, comum a gente pegar casais que são totalmente incompatíveis. Casais que às vezes entraram dentro do relacionamento por uma questão afetiva e não sexual. sim. Digamos assim, dando um spoiler, isso é um erro. Por quê? Primeiro tu se comunica sexualmente com alguém. Tu vê se tu é compatível. Para depois você gerar todo um vínculo. Até os homens eles conseguem um pouco mais fazer isso. Por quê? Uhum, Porque pra gente o desejo sexual, a demanda, ela é mais objetal. O homem vê a mulher mais como objeto. Objeto bunda, objeto corpo, objeto pessoa ali. Às vezes até como uma boneca, onde ele quer exibir para a sociedade. A mulher já tem uma demanda mais afetiva, então vê em cima do homem uma visão de segurança, daquela pessoa ideal, às vezes até uma visão de pai ali em cima daquele homem. uhum, Só que quando esse casal ele inicia por uma questão afetiva, a tendência a dar errado é muito grande. Porque às vezes vai ter uma incompatibilidade ou simplesmente tu vai ter uma dificuldade de expressar a tua sexualidade. Como até relatei anteriormente, o ato sexual em si, ele é um ato perverso, ele é um ato agressivo, ele é um ato de dominação do outro, ele é um ato onde você vai se entregar a alguns fetiches, até mesmo meio pervertidos. Até todo mundo, de certa forma, é perverso e pervertido, pelo menos um uhum. pouquinho. Então, poxa, se tu aprendeu a se relacionar afetivamente, como é que tu vai virar essa chave para ser malzinho, ser um pouco perverso com o outro depois na cama? E é onde aquela expressão da sexualidade individual, até mesmo do casal, talvez não ocorra. É, a sexualidade, ela nunca começa na cama, né? Nunca Ela começa na começa cama. na piadinha suja, ela Uhum. começa no passar a mão em algum lugar ali, né? Ela vai começando de forma mais sutil. Na E maldade. aí, o que que eu digo? O cheiro, o beijo, o toque, isso também envolve muito dentro da questão sexual. E a ação, digamos assim, as posições, a frequência que cada um gosta, o movimento, isso é algo que pode ser alterado. Isso é algo que o casal consegue modificar. Mas o casal não consegue modificar o cheiro do outro, por exemplo, que é uma parte muito importante da química sexual. Tem coisas que tu não vai conseguir modificar e tem coisas que tu vai. Então, qual é o limite disso? Né? O que que tu vai conseguir de fato? Será que tu tá entendendo qual é o teu limite dentro da relação que tu tem? É por isso que é muito importante a pessoa se conhecer antes de entrar num relacionamento. O que tu gosta ou que não gosta. Por exemplo, casais que entram virgens no relacionamento, às vezes a pessoa nem sabe se aquele outro ali é compatível sexualmente com ele, se ele gosta. Até como exemplo, eu sei que dentro da minha vida sexual, que eu comecei na adolescência, o meu padrão de estético das mulheres, o padrão de corpo foi mudando. Então, o que eu gostava lá atrás não é o que eu gosto hoje, não é o que me atrai hoje. Hoje é totalmente diferente. Então, Uhum. uma pessoa que ela não teve uma experiência vai entrar, vai cair de paraquedas dentro de um relacionamento que às vezes, digamos assim, não dá química com aquela pessoa. Não é aquilo ali que aflora ela sexualmente. E aí, como é que fica? Como é que a gente vai criar esse aflorar sexual? Como é que tu vai ver Sim. em cima do outro algo que te instiga? Então, digamos assim, até o paladar é muito particular de cada um. Por exemplo, uma pessoa vai ver uma picanha lá correndo um caldinho no espeto, vai ter uma água na boca. Outra pessoa não. Uma pessoa vai gostar de uma carne bem passada, outra mal passada. Então, é muito particular de cada um. Então, o se conhecer, principalmente antes de entrar no relacionamento, é muito importante. Até eu brinco com os homens quando vêm para terapia sexual, que o ideal é que os caras não casem antes dos 28, 30 anos. Porque o cara tem que ter gerado experiência. Né? E se conhecer é fundamental. Até para que a pessoa sossegue o facho depois. A gente não tiveram muitas experiências sexuais, ou digamos, não aproveitaram a juventude, depois tendem a aproveitar dentro do casamento. E E já mulheres aquele também, cara que né? às vezes Não foi são só safadão, homens. né, digamos, aprontou um monte, o cara quando casa, o cara sossega o facho. Ele não Uhum. vai aprontar mais, ele fica na dele ali. Então, por isso, na minha percepção, é importante que o casal, tanto o homem quanto a mulher,
tenha experiências sexuais antes do casamento. Por mais que, claro, aí tem entre questões religiosas de cada um, crenças de cada um, Uhum. que é particular. Mas a gente vê que é interessante essas experiências prévias. Em relação à química, eu defendo sempre, tu como especialista em sexualidade pode me falar se faz sentido ou não, né? Mas eu defendo duas questões. A primeira é que o clima faz mais diferença do que o corpo. Uhum. Primeira coisa que eu defendo é essa. Então, se tu tá na tua casa com uma pessoa e tu consegue criar um clima mais sexualizado, de mais desejo, sabe aquela coisa da mulher que passa e o homem dá um tapa na bunda? Show. Esse clima, isso já melhora a relação sexual, independente do corpo da pessoa. Porque num relacionamento, as pessoas vão engordar, emagrecer, principalmente as mulheres que Envelhecer. engravidam, né? Então elas têm uma mudança muito drástica por motivos de doença, questão de envelhecer mesmo, né? Que é o natural. E não é isso que vai fazer com que a vida sexual do casal seja um desastre, né? Não Exato. é isso que vai destruir a relação sexual. E outra coisa que eu defendo sempre e que eu digo para os pacientes não é como o teu corpo é. É claro que tu tem que cuidar do corpo, tá? Eu não tô dizendo que a pessoa Sim. não vai, né, ser vaidosa, se cuidar, enfim, isso é um É, não mínimo pode ser também. desleixada, né? Isso, exatamente, tu vai se cuidar, né? Mas não são as tuas medidas, por exemplo, que vão determinar o quanto de prazer tu vai dar pro outro. Não é o teu corpo, é o que tu faz com o teu corpo. E Exato. aí entra a questão da pessoa realmente conseguir se soltar na relação dela, conseguir desenvolver essa relação e essa confiança, né, de Exato. sentir, de viver isso. Até porque o outro, ele nos dá desejo, por quê? Porque pra gente aquilo ali é excitante. Então não tem a ver com ser magro, com ser gordo, com ser alto, com ser baixo, ser bonito ou ser feio. A questão é pra ti, o que você deseja? Então o outro é só um reflexo de algo interno seu. Então, por exemplo, às vezes a gente vai tratar homens que conheceram uma mulher novinha e ela foi envelhecendo, e o cara começa a se queixar, poxa, o peito que apontava para cima começa daqui a pouco a apontar para baixo. Mas como tu vai se adequar a essas mudanças? Que elas vão ocorrer naturalmente para todo mundo. Né? O do homem também, tava para cima quando era novinho, o negócio vai começar a baixar, normal. Então, ele tem que passar a ver aquela parceira como alguém que é importante para ele, né? Essa parte afetiva também ela é muito importante para manter o desejo. Então, até é difícil, digamos, na medida que a gente vai envelhecendo, manter o desejo por alguém se não tem essa parte afetiva. Mas como é que tu pode ver até as ruguinhas, aquelas curvas que a pessoa não tinha antes, como algo excitante para ti? Como tu pode ver como algo desejável? Porque se a pessoa vê como, poxa, engordou 5 quilos, então não quero mais. Então não vai Uhum. ficar com ninguém, porque o corpo do outro vai mudar assim como o seu. Então como tu pode ver como algo excitante? Então até eu gosto de recomendar para os homens alguns exercícios. Poxa, tá com uma dificuldade de se erotizar com a tua parceira porque o corpo dela mudou, ou até mesmo a mulher, o corpo do marido mudou, o marido começou a ficar careca, começou a ficar barrigudo. Todos os dias, pega por uns 10 minutos, fecha os olhos e cria cenas eróticas com esse parceiro. Começa a trabalhar aquelas curvinhas, aquelas rugas, como uma normalidade na tua mente. E não como um problema. Se tu começar a criar um problema, cada vez mais o teu corpo vai rejeitar o outro. E não, começa a ver como uma normalidade, como algo excitante, como algo que instiga. Então tu vai mudando essa percepção e a tua mente vai se adequando. Uhum. Até porque ninguém, a gente sabe, não é lindo, maravilhoso para sempre. Vai tudo cair para todo mundo, para homem e para mulher, não tem o que fazer. Então, mas vamos se adequar. Isso diz de um ideal, né? De uma rigidez, de uma utopia, na Uhum. verdade. Né? Tu estava adaptado a um tipo de corpo, tu espera que esse corpo exista para sempre. Não E vai. nem o nosso salário existe é o mesmo para sempre, né? Quem dirá o nosso corpo, quem dirá o corpo do nosso parceiro. Então Exato. isso Algo também que é um prega muito a ponto. pornografia, né? Até homens que são muito apegados ao visual, por causa de pornografia, por causa de imagens, ou porque fica babando mulher na rua, existe uma tendência muito grande ao cara ter problemas de longo prazo. Por quê? Porque Uhum. o desejo dele ficou muito objetal, muito visual. Então é aquela máxima, poxa, tem que ser um peito maravilhoso, uma bunda maravilhosa. E
não, quando com a tua mulher em casa não vai ser isso, não vai ser assim. Né? Tu vai pegar ela descabelada, tu vai pegar ela sentada no vaso, tu vai pegar ela peludona lá porque não deu para depilar naquela semana. Então, atualmente tem que aprender a se excitar com essas adversidades e se excitar mais Exatamente. dentro de uma normalidade. Sim. Outra coisa que impede ou atrapalha, né, a relação sexual dentro do casamento e que faz com que ao longo do tempo o casamento perca a relação sexual é a busca pelo momento perfeito, né? Então o casal ele fica, ai, hoje não, hoje eu comi, tô de barriga cheia, não. Ah, hoje eu tô estressado. Ai, hoje eu tô cansado. Ai, hoje eu vou ver minha mãe, então é melhor não fazer isso e tal. E daí a pessoa fica esperando e sempre empurrando para depois. Vai Por, esfriando. porque quando tu tá namorando e tu é solteiro e cada um mora na sua casa, o mais comum é os adolescentes, né, os jovens se verem no final de semana. Então eles sabem que no final de semana é o momento para aquilo acontecer. E se não acontecer, vão ter que esperar mais uma semana para que ocorra. No casamento, aquela pessoa tá do teu lado o tempo inteiro. Tu pode fazer quando tu quiser. Pode ser à noite, de madrugada, ao meio-dia, na sala, no quarto, onde tu quiser. E esse excesso de opções acaba fazendo com que a pessoa pense assim: ah, eu posso fazer qualquer hora, então não precisa ser agora. E daí eles vão empurrando, né, com a barriga, digamos assim, Uhum. essa possibilidade. Não tem aquela preocupação, né, de manter um padrão, de manter uma frequência, de impressionar o parceiro. Então, o que que acontece? A mulher casada, ela pensa, ah, ele tá casado comigo mesmo, então ele sabe que mulher normal é peluda, então eu não vou me depilar. Então, ele vai ter que lidar com isso, né? Ou o homem vai lá e usa aquela cueca esgaçada, horrorosa, velha, sem elástico, furada, e espera que a mulher tenha tesão do mesmo jeito, né? Então as pessoas elas param de se esforçar para seduzir o parceiro. E esse é um grande pecado dentro dos casamentos. E espera o momento perfeito para isso, né? Assim, muitos casais com dificuldade, até em terapia sexual, por exemplo, um cara tem uma disfunção erétil. E daí a gente vê que o padrão do casal é esperar o momento perfeito para transar. E não existe momento perfeito. Existe momento oportuno. Então, poxa, ela tá ali na cozinha lavando a louça, vai lá, brinca com ela, passa a mão. Ah, mas eu tenho só 10 minutos. Poxa, em 10 minutos, como diria um professor meu do tempo da escola, em 10 minutos você vai fazer um filho se quiser. Com Então, se certeza. os dois estão com vontade, se os dois têm espontaneidade, vão lá, pratique. Não tem que ser um negócio mirabolante, não tem que ser o Kama Sutra. Ah, vai uma rapidinha ali, vai tomar um banho, passa a mão, brinca. Então não tente esperar o momento perfeito que não vai ter. Porque assim vai esfriando cada vez mais. Chega um momento que o casal já está 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas sem sexo e tá tudo bem. Né? Achando que tá normal isso, que tá ok. Ah, não tenho tempo. Às vezes é normal assim, poxa, mas a gente trabalhou o dia todo, tá cansado. Ótimo motivo para fazer uma rapidinha de 5 minutos no final do dia. É, Ah, a gente tá com os filhos ali na sala. Poxa, ótimo motivo para correr pro banheiro lá no chuveiro rapidinho, brincar, fazer alguma coisinha. Então, assim, não fique gerando empecilhos, porque na vida de casal não existe um momento perfeito para isso. Quando a gente era jovem, sim. Ah, tu ia com a namorada pra praia, tinha todo um cenário. Depois dos 30 anos, não é muito mais novidade. Então, é uma das atividades do dia a dia. É quando a gente sabe, lá pelos 17, 18 até 20 anos, talvez sexo é 60, 80% do foco de um homem. Mas lá pelos 30 e poucos, talvez é 10, 20, porque daí tem boletim para pagar, tem profissional, tem escola de filho, tem carro que quer trocar. E o sexo vai sendo deixado de lado. E isso vai fazendo com que os relacionamentos se esfriem. As mulheres também vão deixando, porque tem uma vida profissional, tem a família, tem casa, tem filhos. Então ele vai se deixando. E se você não der uma atenção para isso, daqui a pouco são dois amigos morando sob o mesmo teto. e tem uma coisa que eu percebo também, é que a mulher espera que o homem se esforce demais para conseguir o sexo.
Tem que Então, às conquistar, vezes, o né? cara vai lá, quando ela tá lavando a louça, e dá aquela passadinha, dá aquela brincadeira, faz aquela brincadeirinha com ela, e, né, cheira o cangote, tudo isso, e ela não tá nem aí pra ele, porque ela quer ver ele se quebrando pra conquistar ela, né? Aquela rapidinha não é suficiente mais, ela quer que o cara planeje uma noite romântica, maravilhosa e especial. Então, assim, tem que ter as duas coisas, né? Vai, só que a mulher precisa que esse momento romântico especial que o cara vai se esforçar não vai ser o tempo inteiro, não é em toda relação. É em algumas relações. E o homem precisa entender que ele ainda tem que se esforçar mesmo depois de estar casado há 20 anos. Então, cabe ao casal entender esse equilíbrio, né? A mulher aceitar que, ok, não vai ser sempre do jeito que ela quer, e o homem entender que, beleza, ele vai ter que se esforçar mais em algum momento, ele vai ter que conquistar essa mulher, ele vai ter que seduzir essa mulher. Por quê? Ela só se relacionou com ele, ela só noivou, casou com ele, porque ele foi um bom conquistador. E ela espera que ele continue sendo conquistador depois do casamento. Né? Então, quando ele perde isso, ela também vai perdendo aquele tesão por ele. Né? Então, tem que ter esse equilíbrio aí. Não vamos Outra coisa esperar que o homem vai importante. conquistar como conquistou quando eram solteiros, né? Porque isso não vai ocorrer. Até Exatamente, até porque porque ela também não é a ninguém mesma, né? conta, né? Mas os homens não gostam de ficar muito atrás conquistando, porque dá muito trabalho. Dá. Então, hoje, quando tu tem uma vida corrida, o cara tem um profissional, tem outras coisas, o cara não tem saco mais para estar fazendo isso. Ele vai agradar e deve agradar a parceira para que ela também o agrade, mas não vai ser aquela conquista lá, não vai ser aquela lenga-lenga que talvez foi lá no início, todo aquele jogo mirabolante. Tem que ser algo mais prático e às vezes é importante que as mulheres flexibilizem um pouco para que facilite para o parceiro. Aceitar o esporádico, né? Mas tem que Exato. ter, tá, homens? Não é dizer, ai, tu tem que aceitar porque a gente já tá 20 anos juntos. Isso não compra mulher nenhuma, tá? Vocês têm Não, que se esforçar em algum momento. A lenga-lenga tem que acontecer em algum momento, não precisa ser sempre. Mas é importante exato. que em um momento ou outro ela surja, ela apareça e a mulher se sinta muito especial, né? E outra coisa também que eu percebo, as pessoas tratam a relação sexual com muita seriedade. Eu tenho que ser bom, eu tenho que dar prazer, e tem que ser assim, 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 assado. E a relação sexual, ela deixa de ser divertida. Vira um problema, né? A Quase como um relação compromisso. Isso, ela é um prazer, ela é uma coisa leve, ela é um momento de descontração, ela não é só uma obrigação, né? Uma coisa que, eu vou lá porque eu tenho que fazer o meu marido se sentir desse jeito. Não, eu vou lá porque eu vou me divertir com ele, eu vou curtir com ele, né? Falta isso. E eu percebo que isso é uma coisa rara hoje nos casais, pelo menos nos casais que eu tenho atendido. A relação sexual é uma coisa rara. Eles ficam, essa leveza, né? Eles ficam tão preocupados em agradar, em ser suficientes ou em fazer na frequência do jeito certo, que perde aquele quê divertido, Uhum. aquela risada, aquela brincadeira, sabe? Tem gente que se faz alguma coisa errada, o clima acabou. A pessoa não Exato. consegue rir do Se, erro dela, não se consegue rir frustra, daquela né? coisa boba que aconteceu. É, Se frustra. É o que acontece muito com os homens. Às vezes o cara, por exemplo, vai mudar de posição lá, o cara perde a ereção. Natural, vai ter uma perda, vai ter uma oscilação na ereção. Aí o cara se frustra, pô, brochei. Não, não é nada disso. Às vezes mudou de posição, perdeu o foco, era só ter abraçado a parceira, dado uns beijinhos, normalizava tudo de novo. E a gente sim. vê que essa obrigação, esse sexo quase que como programado, ele vira um problema. E está muito envolvido em problemas, por exemplo, nas mulheres, como dificuldade de chegar ao orgasmo, nos homens, como uma ejaculação mais rápida, uma disfunção erétil. Porque se tornou um problema. Algo que era para agradar, algo que era para brincar, se tornou quase como uma obrigação com hora marcada. Eu até brinco Exato. com os rapazes. Pensa que o sexo é o teu parquinho de diversões, é a Disney. Tu tem que querer entrar, brincar e não querer sair lá de dentro.
Então, se tem hora marcada, se tem compromisso, tu não tá curtindo. Tu tá mais de pateta lá dentro, cumprindo uma função, do que se divertindo naquele momento. Então, como é que tu pode criar aquele momento como um divertido? Até, por exemplo, ria da brochada. Poxa, perdeu a ereção, dá risada. A mulher tá com dificuldade de Uhum, chegar lá, então, peraí, vamos mudar, vamos brincar, vamos fazer alguma coisa diferente. O que a gente pode uhum. introduzir ali para deixar a coisa mais leve? Para fazer com que isso flua naturalmente. Uma questão sobre o orgasmo, que tu falou sobre o orgasmo, agora eu me lembrei. A maior responsável pelo orgasmo feminino é a mulher. É a mulher. Então, a mulher, ela espera experiência suficiente para descobrir por conta própria como é que ela vai gozar. E na verdade não é isso, porque cada mulher é diferente, cada mulher precisa de uma frequência diferente, de um jeito diferente. E ela tem que se conhecer, ela tem que saber, e ela tem que, a partir do momento que ela se conhece, orientar o homem para que ele faça. Exato. Então, tem mulheres que ficam nessa zona de conforto, pensando, o sexo é uma coisa que o homem gosta, que o homem quer, que o homem deseja, então deixa ele que lute, né? Eu tô aqui e vou deixar ele fazer o que ele quiser e vamos ver se ele consegue alguma coisa, né? Tem muito Exatamente. essa crença também. Mulheres, homens não fazem mulher nenhuma gozar. Vocês gozam sozinhas. Com a capacidade de vocês, com a capacidade de se erotizar. Claro que o jeito que o cara tá penetrando, o jeito que ele tá fazendo tudo isso vai cooperar com a tua capacidade de atingir o ápice. Mas o homem não faz vocês gozarem. Então, essa responsabilidade, ela é interna. Então, como é que tu vai conectar aos teus desejos, aos teus fetiches, de modo que vá ampliar essa excitação até que você atinja o ápice? E até a gente tem que poder, talvez assim, distinguir aqui entre o que é gozo e o que é orgasmo, né? Algumas Sim. mulheres nunca atingiram o orgasmo e talvez tem mulheres que nunca vão atingir o orgasmo. Tem mulheres que às vezes não sequer atingiram o gozo, né? Gozo é mais aquele alívio. Orgasmo é aquela descarga onde a mulher amolece as pernas, às vezes até pode acabar caindo se está numa posição mais de pé, ou às vezes fazendo alguma coisa no banheiro. Então tem que saber distinguir. Então o orgasmo é aquela descarga total, onde o corpo ele se amolece todo. E o gozo é só aquele alívio imediato da tensão. Então, mas essa capacidade tanto do gozo quanto do orgasmo é da própria pessoa. Assim como a capacidade do homem gozar é dele. Então, como é que ele vai ver aquela mulher como um objeto de desejo sexual maior para ele? Como ele vai penetrar de forma que um instigue, que o excite mais, que dê mais prazer? Como é que ele vai sugar mais prazer da outra parte? Mas a capacidade de chegar lá é dele, não é propriamente responsabilidade dela. Claro que tu vai pegar uma pessoa que coopere com isso, né? Se tu ficar se relacionando com alguém que na hora de transar tá fechando a cara ou fazendo uma cara feia, aí sim, você não vai chegar ao orgasmo. Mas sendo que o outro tá cooperando pelo menos minimamente, essa obrigação de chegar ao ápice é sua, né? Sim, outra coisa que eu queria que tu falasse um pouquinho, quando os casais ficam muito tempo sem relação sexual, é muito comum e muito corriqueiro que os homens digam que é a falta de. A falta não, é a testosterona baixa. O que tu tem a falar sobre isso? A testosterona baixa impede que o homem tenha desejo? Não. Na verdade, o que acontece? A gente tem que botar a culpa em alguma coisa, né? A gente sempre tem que ter a culpa. Por exemplo, o homem broxou, poxa, tô com um problema hormonal, primeira coisa, vai lá olhar. Sabe que existem regiões do país onde a pessoa tem testosterona mais baixa. Mas se tu tá com a testosterona um pouco mais baixa ou muito mais alta, isso não quer dizer que vai ajudar ou não. Então depende de pessoa para pessoa. Realmente, tem pessoas que quando a testosterona está mais alta, melhora. Tem pessoas que têm uma baixa. Mas às vezes assim, a pessoa sempre teve uma testo mais baixa. Isso não vai impedir com que ela transe, não vai impedir que ela tenha ereção, não vai impedir que ela tenha desejo pela outra parte. Por quê? Porque o desejo ele está mais aqui, na tua cabeça, na tua capacidade de Mental, né? fantasiar, na sua capacidade de se auto-erotizar. Então não adianta, poxa, às vezes a pessoa chega aqui em terapia, por exemplo, com disfunção erétil. O cara não levanta nem com um azulzinho. E daí, poxa, mas eu tô com uma texto 1200, e tá lá na estratosfera o negócio. Uma texto 400, 500 seria o suficiente. E daí, mas por que eu não tenho desejo? Porque tu não tá erotizando aqui.
Como é que tu Exato. vai ver o outro como teu objeto de desejo? Como tu vai buscar em cima do outro algo que você deseja? Mas é meramente interno. Então, claro que quimicamente o teu corpo tem que estar bem, você tem que estar saudável, você tem que estar descansado, tem que ter dormido bem, tudo isso influencia na tua resposta sexual. Mas temos que tentar não botar a culpa na testosterona. Poxa, a minha testosterona está 350, dá problema? Eu já tenho testosterona de 250 e o cara ter vida sexual normal. O cara viu Uhum. que a testo estava baixa porque de rotina ele foi lá fazer exame. Mas 250 ele tinha ereção, né? Ele conseguia ter desejo pela parceira. Enquanto outros homens estão com a testo 1000, 1200 lá e o cara não tem desejo. Então é muito mais aqui, muito mais interno. Tanto dele quanto desse jogo de erotizar do relacionamento. Eu até brinco em terapia de Uhum. casal, quando é para questão sexual, que é legal que a gente não perca aquela paixonite de namorados. Então, poxa, como vocês faziam lá quando vocês se conheceram? Ah, não, a gente brincava, a gente mandava mensagem, a gente falava algumas putarias, a gente se pegava na rua às vezes. Então, poxa, mas o que a gente pode botar de volta nesse roteiro sexual? É um problema vocês andarem de mãos dadas Uhum. na rua? Às vezes chegam uns casais aqui na faixa de 40, 50 anos. Ah, mas a gente é velho para estar de mão dada. Tá, poxa, mas qual o problema de estar de mão dada aos 50 aos 60? Pelo contrário, é Cadê o ótimo. manual, né, que diz que não pode? Cadê o manual que diz que não pode? Cadê o manual que diz que aos 80 o casal não pode fazer sexo oral? Né? Uhum. Então, tive experiência de pacientes aqui, por exemplo, eu atendi um senhorzinho com 84 anos. E a médica de família dele me encaminhou por quê? Porque ele estava com ansiedade sexual e ele estava broxando aos 84. Mas Uhum. não era por problema químico. E com isso ela não queria dar um azulzinho para ele. Mas ele veio para terapia, ele com 84, se não me engano, e ela tinha 62, 65, alguma coisa assim. Então ela era nova para ele. Uhum. E com isso ele queria performar, ele queria gerar toda uma entrega. Mas Ficou veja, ele ansioso tinha com todo um isso, né? interesse, ele erotizava, ele saía para Uhum. dançar com ela em bailes da terceira idade. Então tinha todo um envolvimento, tinha até toda uma erotização, né, de os dois saírem abraçados. Então, poxa, vamos erotizar. Vamos tentar, digamos, focar menos no problema e focar mais na solução. Como a gente pode unir? Uhum. O que está te levando a não ter um relacionamento sexual saudável com a tua parceria? Até porque o sexo é só consequência. Então é consequência de como você vive, de como você se relaciona, do jeito que você pensa, do jeito que você vê o mundo. Então como a gente pode melhorar isso? Ah, mas eu estou com 40 anos, minha sexualidade sempre foi uma droga. O que acontece? Às vezes a gente chegar com casais aqui que nunca foram muito eróticos. Ah, mas dá para melhorar? Dá. Desde que você tenha vontade, né, e despenda energia para fazer isso. A gente Sim. consegue melhorar. Não tem algo que seja, é assim, nasci assim, vou morrer assim, não. A gente consegue melhorar. Não é porque talvez pulou a juventude aí, eu comecei a ter relações sexuais aos 30 anos. Não é por causa disso que tu não pode ter uma vida sexual saudável. Não pode ter É. um relacionamento afetuoso, de carinho, de toque, de brincadeiras aos 60, aos 80 ou até mesmo aos 90. Já que a perspectiva de vida hoje é 90. Daqui a pouco a gente está chegando aos 90. Então, Sim. se você chegar aos 90 anos com sexual ok, com certeza você vai ser aquele velhinho muito mais feliz, muito mais saudável.